Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, nós estamos aqui para mais um estudo da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos orar, elevando o pensamento a Jesus, assim dizendo: Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de aprendermos um pouco mais desses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece, nos esclarecendo e consolando ao mesmo tempo. E que nós possamos, Senhor, transformar essas lições em ações no nosso dia a dia. Graças a Ti, Senhor. Agora nós vamos passar para o estudo de hoje com um de nossos irmãos trabalhadores de nossa casa. Muita paz. Muita paz e alegria, queridos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz e internautas que nos acompanham aqui no canal. Hoje nós estamos aqui para mais uma palestra e vamos iniciar o mês espírita em homenagem a Allan Kardec. Vamos começar falando do menino Hippolyte. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Data de nascimento: 3 de outubro de 1804. Cidade onde nasceu e país: Lyon, na França. Nome do seu pai: Jean-Baptiste Antoine Rivail. Mãe: Jeanne Louise Duhamel. Educação: aluno de Pestalozzi de 1808 a 1817. Atuação da família: advocacia, magistratura, educação. Seu interesse: estudo das ciências e filosofia. Então, meus queridos, vamos vendo que o nosso menino Hippolyte nasceu em uma família que lhe deu toda a estrutura educacional para que ele pudesse se aprimorar enquanto cidadão, enquanto pessoa e pudesse estar conosco em um momento marcante da história da humanidade. Agora vamos conhecer um pouco mais de sua história. O professor Rivail. Em meados de 1825, dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino por ele fundado em Paris. Em 1826, ele cria o Instituto Rivail, um instituto técnico que funcionou até 1834. Dedicava-se também na preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Rivail era poliglota, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano e o holandês. Rivail era membro de várias sociedades, notadamente da Academia Real de Arras. Agora, eu vou mostrar para vocês as principais obras do professor Rivail. Curso Prático e Teórico de Aritmética, de 1823. Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, de 1845. Ditados da Primeira e Segunda Idade, 1850. Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, 1828. Gramática Francesa Clássica, 1831. Memória sobre a Instrução Pública, 1831. Qual sistema de estudos mais
e em harmonia com as necessidades da época, 1831, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, 1846. Vejam, meus queridos irmãos, que o professor Rivaio, ele já tinha várias obras publicadas e muito influenciaram na educação francesa. Ele era notável, insigne, e ele era reconhecido pelos seus pares. E sempre que precisavam conversar sobre a pedagogia, ele era procurado para poder tirar dúvidas e mostrar caminhos inovadores. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o professor Rivaio. As obras didáticas, o ensino intuitivo e o exercício das funções diretivas e educativas. Em sua formação acadêmica, o professor Rivaio fez em Lyon os seus primeiros estudos e, em seguida, completou a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Pestalozzi foi um dos pioneiros na pedagogia moderna, influenciando praticamente todas as correntes educacionais. Rivaio era um dos melhores alunos, um dos mais aplicados, e se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Aos 14 anos, Rivaio já ensinava seus colegas menos adiantados. Muitíssimas vezes, professor Pestalozzi era convidado por governos para fundar institutos iguais ao de Verdun. E nessas vezes em que ele viajava, o Denisard Rivaio era convidado por ele para substituí-lo na direção da escola. Ou seja, ele já era uma pessoa super confiável, super competente e com uma responsabilidade enorme. E já estava direcionando aqueles irmãos que não sabiam tanto quanto ele, com amor e carinho, o mesmo amor e carinho que o nosso querido Pestalozzi lecionava. Vamos agora, queridos irmãos, mostrar para vocês exercício das funções diretivas e educacionais. No início de 1825, dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele. Empregou-se em 3 casas como contabilista. Rivaio era uma pessoa muito engajada na sociedade. Ele, como pedagogo, lutou pela democratização do ensino para todos, para todas as classes. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos como Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, entre outros. Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. Mas, meus irmãos, do que se trata o ensino intuitivo? Vamos ver? Ensino intuitivo. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. Ou seja, não era um ensino em que ficava somente nos livros, nas obras. Kardec e Pestalozzi iam para o quintal da escola, para a praça, avaliar as árvores. E nós tivemos a oportunidade de viajar a Minas Gerais, na cidade de Sacramento, em que conhecemos as dependências do Colégio Allan Kardec, fundado inicialmente como Liceu de Sacramento, em 1902, por Eurípides Barçanufo. É um lugar belíssimo,
com muitas árvores, muitas plantas, um lugar em que você sente uma paz profunda. É importante que todos tenham a oportunidade de viajar até lá. Lá tem um pequeno museu em que funciona coisas que eram de Eurípides Barçanufo, a cama onde ele dormia, escrivaninha onde ele fazia suas anotações, seus estudos, máquina de escrever, aparelho de jantar, tudo muito bem conservado. Atualmente funciona o Grupo Espírita Esperança e Caridade, também fundado por Eurípides Barçanufo em 1905. As atividades pedagógicas e escolares do Colégio Allan Kardec foram transferidas para a Escola Eurípides Barçanufo, fundada em 1975 por Corina Novellino e Tomás Novellino, onde atualmente mantém atividades com cerca de 300 crianças. Voltando ao ensino intuitivo, esse método faz com que a criança caminhe com seus próprios pés, crie uma autonomia, reconheça sua potencialidade e não caminhar com os pés do seu mestre. Enfim, a criança é estimulada a uma iniciativa pessoal. Importante frisarmos que nós estamos falando do professor Rivaio, antes de aparecer o Espiritismo, antes de Hippolyte Léon Denisard Rivaio codificar a doutrina espírita. Então, vamos prestar bem atenção. Estamos aqui com o esboço do sistema pestalozziano, resumo dos princípios pedagógicos de Pestalozzi. Primeiro, a intuição é o fundamento da instrução. 2. A linguagem deve estar ligada à intuição. O que podemos entender sobre isso? É conversarmos com aquele aluno no nível de linguagem dele. Mesmo que ele seja uma criança muito pequena e nos apresente uma linguagem um pouco mais amadurecida para a idade do corpo, nós conversaremos com ela à altura. Senão, ela pode perder o interesse. Terceiro princípio pedagógico. A época de ensinar não é época de julgar ou criticar. Ou seja, uma criança chega e apresenta uma dificuldade, não é para ficar falando, mas você não sabe isso, é tão fácil. Rápido você aprende, porque cada um tem o seu nível. Então, se ela não aprendeu daquela primeira forma que foi ensinada, é importante que se procure um outro jeito de falar. E uma dica importante é quando você pede para uma outra criança que já entendeu para explicar. Olha, como elas se entendem. Vamos ao quarto princípio. Em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. Para que a criança não perca o estímulo, não fique assim chateada porque não entendeu, deve-se começar pelo que ela sabe, por aquilo que a deixa segura, para que ela possa ir completando seu raciocínio e que ela possa compreender as complexidades que começam a surgir. E aí ela vai criando confiança. 5. Deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que a criança adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. Ou seja, até que a criança fixe aquele conhecimento e ela se sinta segura e com autonomia de pensamento, que ela possa explicar o que ela entendeu. Quando ela chega nesse ponto, é que ela conseguiu adquirir aquele conhecimento. Vamos ao 6º?
O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais da exposição dogmática. O que é uma exposição dogmática? É quando a explicação existe e ponto final. Não se pode discutir, não se pode questionar. Então, isso não existia na pedagogia de Pestalozzi, muito menos na pedagogia do professor Rivaio, porque todas as crianças raciocinavam sobre o que estavam aprendendo, eram levadas a isso. 7. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Então, nós vemos aí que Pestalozzi já entendia que cada criança era uma criança, trazia a sua história, as suas dificuldades e as suas habilidades. Vamos ao 8º princípio. O principal fim do ensino elementar não é sobrecarregar a criança de conhecimentos e talentos, mas desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência. Ou seja, pegar uma pedra bruta e lapidar, para que ela possa mostrar o seu brilho. 9º princípio pedagógico. Ao saber, é preciso aliar a ação. Aos conhecimentos, o saber fazer. Então, o conhecimento teórico logo era levado à prática, à experimentação. Então, quando a criança fazia aqueles experimentos, ela ia fixando ainda mais o seu conhecimento. Vamos ao 10º princípio pedagógico pestalozziano. As relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne a disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Então, Pestalozzi era profundamente amoroso. Conta-se que quando ele ia chamar a atenção de algum aluno, ele sentava perto do aluno e falava tão baixinho, que o aluno saía dali choroso, envergonhado de ter feito algum tipo de indisciplina. E também o fato de uma pessoa ter a felicidade e o prazer de passar para outros aquilo que ela sabe já é um profundo ato de amor. Vamos ao 11º princípio pedagógico de Pestalozzi, o último, mas não menos importante. A instrução deve constituir o escopo superior da educação. Então, a instrução, ela constitui o objetivo principal de um objetivo maior que a educação. A educação do cidadão, do ser humano, a educação moral, a educação emocional. Então, a instrução ela vai ajudar neste processo. A aquisição desse conhecimento vai ajudar neste processo do crescimento não só de um aluno que está ali na escola, mas do aluno que vai se transformar no futuro em uma pessoa de bem. Nós vamos relacionar aqui agora algumas obras didáticas do professor Rivaio, mas que nós não encaremos esta enumeração de obras como algo, é uma simples enumeração de obras, não, mas como a sua contribuição primorosa para a educação francesa daquela época. Então, vamos conhecer aqui algumas dessas obras. Curso prático e teórico de aritmética, curso completo teórico e prático de aritmética, escola de primeiro grau, plano proposto para a melhoria da educação pública,
obra que mereceu destaque e prêmio nacional. Os 3 primeiros livros do Telêmaco, Gramática Francesa Clássica, Memória sobre a Instrução Pública. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Discurso pronunciado por ocasião da distribuição dos prêmios de 14 de agosto de 1834. Programa dos estudos segundo o plano de instrução de Hippolyte Léon Denis Rivail. Manual dos exames para os certificados de capacidade. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética. Projeto de reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas. Catecismo gramatical da língua francesa. Gramática normal dos exames. Ditados normais dos exames. Ditados da primeira e da segunda idade. Ditados da primeira e da segunda idade, volume 2. Curso de cálculo mental. Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia. Programa dos estudos de instrução primária. Tratado de Aritmética. Rivail era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação. Tornou-se amigo de Victor Hugo, um escritor muito famoso na França. Ele escreveu a obra Os Miseráveis. Desencarnado, Victor Hugo já psicografou vários romances através do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Rivail era amigo de Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses. Professor Rivail, seu nome era muito conhecido e respeitado, e várias universidades francesas adotaram suas obras para os seus alunos. Vamos agora mostrar algumas fotos para vocês. Castelo de Verdun, na Suíça, local onde funcionou o Instituto de Verdun, de 1805 a 1825, dirigido pelo professor Pestalozzi. E Pestalozzi fala: o amor é o eterno fundamento da educação. Temos aqui uma foto do professor Rivail, quando iniciava em Paris a sua carreira pedagógica. E aqui o prédio na Rua de Sèvres, em Paris, na França, onde funcionava o Instituto Técnico Rivail. Instruindo-vos, trabalhais em prol da vossa própria felicidade. Isso, professor Hippolyte, dirigindo-se aos alunos do Instituto. E tratava todos por amigos. Alguns títulos e diplomas do professor Rivail. Diploma da Sociedade de Emulação e de Agricultura do Departamento do Ain. Rivail fora designado para expor e apresentar em França o método de Pestalozzi. Diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris. Diploma da Sociedade de Incentivo Real de Arras, em concurso realizado em 1831 sobre Educação e Ensino. Diploma da Sociedade de Ciências Naturais da França. Diploma da Sociedade para a Instrução Elementar. Diploma da Sociedade Gramatical. Diploma da Sociedade de Educação Nacional, constituída pelos diretores de colégios e de internatos da França. Diploma do Instituto Histórico. Diploma da Sociedade Francesa de Estatística Universal. Diploma do Instituto de Línguas. Aqui está os 2 volumes de Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. Autoria do professor Rivail. Princípios norteadores na elaboração da obra Curso Prático e Teórico de Aritmética. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Segundo, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Terceiro,
Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Quarto, evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim, ou seja, a finalidade e a razão de tudo que faz. Quinto, conduzi-lo a apalpar com os dedos e os olhos todas as verdades. Sexto, só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Conseguimos perceber claramente que o professor Rivaio fez um resumo em 6 princípios dos 11 princípios pedagógicos exarados pelo mestre Pestalozzi. A educação é a obra da minha vida e todos os meus instantes eu os dedico para meditar sobre essa matéria. Professor Rivaio, em discurso de fim de ano em 1834, último ano de funcionamento do Instituto Técnico Rivaio, em Paris, França. Em 6 de fevereiro de 1832, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio casa-se com a professora Amélie Gabrielle Boudet, professora de Letras e Belas Artes. Então, gostaram da música Kardec, composta pelo nosso companheiro Luiz Pedro, que é do Movimento Espírita de Bangu, do 29º Conselho Espírita de Unificação. Ele que faz arranjo para tantas e tantas melodias maravilhosas, ajuda corais, está sempre à disposição para contribuir com a sua habilidade artística, musical, para a divulgação da doutrina espírita. Nós podemos observar essa transição, coloquei o slide do casamento de Hippolyte com a nossa querida Amélie Boudet, 9 anos mais velha que ele no corpo físico, e uma mulher à altura do mestre Rivaio. Uma mulher que estaria ao lado dele não só para o dia a dia, para as questões educacionais, porque com ele lecionava aulas de graça em casa para crianças, mas também estaria com ele, e com certeza ainda está, ao lado para a divulgação da doutrina espírita, para trazer a lume o Consolador prometido por Jesus. Então, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com a sua inteligência e a sua habilidade para tantas disciplinas, a sociedade toda reconhecendo seus méritos, ele que poderia
enriquecer e lecionando, estudando, contribuindo para a ciência do mundo, deixou o seu próprio nome, o seu próprio legado acadêmico para se entregar à nova ciência, ao espiritismo, para se aprofundar em tudo aquilo que estava vindo novo, mesas girantes que respondiam a perguntas, simples e que depois, aguçada a curiosidade dele, ele foi fazendo perguntas mais complexas. Ele que conhecia tantas ciências naturais, ele que sabia que mesa não tinha nervos para poder se comunicar como aquelas batidas aconteciam, ele se entregou de corpo e alma a essa missão. E, assumindo o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome utilizado por ele numa outra encarnação, quando ele era druida. Então, ao assumir esse pseudônimo, Allan Kardec, e assinar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, Revista Espírita, o nosso companheiro Allan Kardec estava dando a luminosidade correta à doutrina dos espíritos e não a ele, que já era conhecido. Ele que, dentro da sua humildade e recebendo mensagem do Espírito de verdade, aceitou a missão de trazer a doutrina espírita para o mundo inteiro. Então, meus irmãos, esse homem, esse espírito luminoso, a ele nossa gratidão por todos os seus esforços, os sacrifícios, o trabalho, a traição por que passou, tendo, o Livro dos Espíritos como o carro-chefe desta doutrina maravilhosa. Ele estava realmente preparado para poder assumir esta missão. E em O Livro dos Espíritos, na questão 917, o nosso companheiro faz o seguinte comentário: poderá ser longa a cura do egoísmo, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Vejamos que ele, sendo discípulo de Pestalozzi, que tinha por base o amor ao próximo para a sua pedagogia, ele conseguiu entender as mensagens dos espíritos superiores, sabendo que, através da educação do espírito, da educação moral, que vai além da instrução, o mundo poderia se curar e vai se curar do egoísmo.
que nós estamos afirmando que o mundo vai se curar? Porque a lei é de progresso. Porque hoje estamos em um estágio em que o mal parece estar muito mais à frente e se sobrepondo ao bem. Mas haverá um momento em que o mundo, a terra em que vivemos, irá se transformar, porque os seus habitantes irão melhorar. Ninguém volta no seu progresso. O progresso é sempre para frente. A pessoa pode estacionar na sua senda evolutiva, mas nunca volta, nunca retroage. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar esses momentos e essa oportunidade reencarnatória para evangelizarmos-nos, para trazer Jesus verdadeiramente para dentro de nós e tratar os nossos irmãos, tratar os animais e o ambiente em que vivemos da melhor forma possível. E gostaria de explicar também o desenho de fundo de Allan Kardec com Jesus. Jesus oferece a Allan Kardec um dente de leão. E quando soprado, Allan Kardec consegue que as sementes do dente de leão voem e alcancem várias partes do mundo. Vocês podem observar que Jesus está sorridente, oferecendo esse dente de leão a Kardec. Vocês também podem observar que Kardec está diante de Jesus em uma postura de reverência. E quando Kardec sopra o dente de leão, é um movimento de trabalho. Kardec recebe de Jesus essa missão tão importante de trazer o cristianismo sem o véu das parábolas, trazer o cristianismo com uma base científica, trazer o cristianismo como a caridade real, a lei de justiça e de amor, trazer o cristianismo de uma forma realmente revolucionária, em pleno 1857. Dia 3 de outubro agora, do ano de 2020, em plena pandemia do coronavírus, da Covid-19, nós estamos fora de nossas casas espíritas, fisicamente, em recolhimento social em nossos lares, por uma necessidade maior, para que o vírus não se espalhe. Mas estamos interligados em rede, conectados através dessa rede cibernética. E através dessa rede cibernética, nós estamos divulgando, sim, a doutrina dos espíritos. E com certeza, Kardec está nos abençoando. Com certeza, está ajudando a organizar como a doutrina espírita possa chegar a tantos corações aflitos, sequiosos de saber,
carentes. E conta conosco, os trabalhadores, conta conosco para poder materializar essas mensagens, para poder ajudar no que for preciso, com imagens, com cartazes, com palestras, com música, e tornar este momento de pandemia mundial num momento um pouco menos agressivo, mais amoroso, mais caridoso, mais compreensivo. Que cada um de nós possa fazer a sua parte, possa doar o que há de melhor em si, possa contribuir com Jesus, com Kardec, com os espíritos superiores, na instalação do reino de Deus aqui na Terra. Para tanto, nós lembramos que em 2019 foi lançado o filme Kardec, A História por Trás do Nome, baseado na biografia de Allan Kardec pelo escritor Marcel Souto Maior. E se algum de vocês não tenha tido a oportunidade de assistir a esse filme, poderá fazê-lo. Nós indicamos. E caminhando para o final, agradecemos a todos por estarem aqui nos assistindo. Inscrevam-se no nosso canal para receber mais informações sobre outras palestras e outras atividades. E queremos convidar o nosso querido irmão Leon Pereira para fazer a prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Querido Mestre, amigo de todas as horas, eis-nos aqui, Senhor, agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos. Que a paz do Divino Mestre possa continuar fazendo morada em nossos corações. Te pedimos, Jesus, por aqueles, principalmente que não te conhecem, que na hora de falar contigo não sabem como se dirigir. Que as bênçãos do Senhor façam morada também no coração dessa gente que não te conhecem. Que todos possam ter uma noite em paz, tranquila. Muito boa noite. Que a paz do Divino Mestre continue em nossos corações.